Ah, que bom, Ellen. Obrigado aqui por nos lembrar de gravar, mesmo porque depois a gente consegue subir esse conteúdo, que vai ser muito bom, não tenho dúvidas disso, nos nossos canais. Inclusive, a gente está com um canal novo aí, específico para os nossos conteúdos, né? O Abrad Educação, que foi lançado essa semana. Quem ainda não foi impactado pela comunicação sobre esse canal, não vai, com certeza vai ser nos próximos dias. Mas vamos lá, mais uma vez aqui, bom dia, agradecendo aqui a presença dos que já estão aqui conectados e do Marcos, né, nosso palestrante do dia aqui, que vai trazer um conteúdo rico aqui para compartilhar com a nossa audiência aqui. Muito obrigado, Marcos, por nos proporcionar esse webinar. Rapidamente, eu coloco aqui só para a gente contextualizar, que para quem ainda não conhece, a gente tem associados e convidados, que a Brad é uma organização, é uma entidade aí que reúne os principais players aí no mercado de comunicação e marketing digital. Hoje a gente tem aproximadamente 400, já viramos esse número, para mais de 400 empresas aí que atuam nesse segmento, e aí a gente tem as empresas que prestam o serviço, né, entregam aí as campanhas, todas as estratégias de comunicação e marketing para os respectivos anunciantes, e temos também no ecossistema empresas que trazem soluções, né, soluções de serviços, soluções de ferramentas, de plataformas que atendem aí às necessidades para que essas comunicações aconteçam de uma forma efetiva. Então, hoje a gente é um grande ecossistema que reúne aí quem entrega a comunicação, quem proporciona ferramental para isso, e nesse ecossistema acaba acontecendo um grande network entre todos os participantes. Talvez esse seja uma das principais qualidades aí, uma das principais interesses para que as pessoas que ainda não estejam participando da Abrade se associem. O grande network que acontece, geração de negócio, isso é um recorrente aqui, isso acontece nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos eventos presenciais, a gente organiza eventos presenciais a cada 2 meses aqui em São Paulo, as nossas regionais também de fora de São Paulo organizam eventos. Então, todas essas ações permitem aí que acaba ocorrendo um forte network entre as empresas e os profissionais que participam do nosso ecossistema. E é lógico, tem todas as entregas aí de uma entidade, umas entregas a que uma entidade se propõe, né, como autorregulamentação de mercado, como produção de muito conteúdo para elevar o sarrafo aí das entregas para que os contratantes entendam de uma forma mais abrangente os serviços que são prestados pelas empresas que atuam nesse segmento, né? Uma valorização do serviço. A gente procura trabalhar sempre nesse sentido, entregar conteúdo para quem contrata, entregar conteúdo para quem atua no segmento. Essas são as nossas principais missões aqui no nosso dia a dia. É, então, acho que para a gente partir logo para o conteúdo, fica o convite aqui para quem ainda não é associado, conhecer um pouco mais da entidade. Aqui está um QR Code na tela, né, para que você possa entender como fazer parte da entidade e participar mais ativamente das nossas atividades. Marcos, vamos ao conteúdo de fato. Agora é com você. Obrigado mais uma vez. Segue você daqui, por favor. Muito obrigado. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que já estão vendo. Então, pessoal, muito obrigado. Bom dia, né? Quinta-feira, de manhã, 11 horas, né? Ouvir sobre marketing conversacional. Então, eu gostaria muito de trazer aqui uma visão, né? E principalmente um desafio, né? De como que a gente consegue fazer essa transição, tá? Eu venho do marketing tradicional, né? E trabalhei muito com rádio e televisão e, e assim, me adaptei muito rápido ao marketing digital, né? Então, quando apareceu o marketing digital ali em 2009, 2010, né? Eu rapidamente consegui me adaptar e, assim, eu venho de uma cidade do interior de São José do Rio Preto,
né? É, as agências, que eram as grandes agências que eu atendia como um estúdio de áudio, né? Eu vi elas morrendo, né? Elas foram. é, assim, não existe nenhuma até hoje, né? Tipo, elas simplesmente não conseguiram se adaptar muito rápido a esse marketing digital que a gente tem hoje, tá? E aí eu vou trazer para vocês uma ideia de uma nova mudança, do mesmo tamanho que a gente teve na fase do tradicional para o digital, a gente vai ter agora nos próximos anos, e as agências que conseguirem se adaptar rapidamente vão conseguir sair na frente, e eu acredito que vão ter algumas que não vão conseguir se adaptar. Então, ter esse desafio de entender internamente o que está acontecendo é a visão que eu quero trazer hoje para vocês, tá? Então, eu sou Marcos Barbosa, eu sou founder e CRO da Abla, e fui por muito tempo, e ainda sou sócio, né, da agência Pericoco, né, CTO, né? Então, como uma agência de marketing tem um CTO, né, que é um cargo de tecnologia buscando exatamente resolver problemas dos meus clientes, né? Então, tipo, é uma coisa diferente. Dificilmente eu consigo encontrar um CTO numa agência, né? Mas muito por conta de ter trabalhado ali quando a RD entra no mercado, né? Eu começo com embalde marketing com a HubSpot, mas aí eu conheço o pessoal da RD em 2013. Sou uma das primeiras contas do RD e viro parceiro rapidamente, começo a implementar embalde marketing já em 2014 de uma forma bem efetiva, né? Essa migração, principalmente em 2015, quando a própria RD desenvolve o departamento de growth, né? E começa a dar essa visão para as agências, é onde eu começo a olhar para o conversacional e começo a ver ali em 2015, 2016 o que a gente está vivenciando hoje, tá? Através dos agentes autônomos. Mas vamos lá. Essa tela, para vocês terem uma ideia, é a primeira tela do Abla, tá? Ela é uma tela da nossa visão, tá? Antes da gente criar a ferramenta, a gente pensou no fim dela, tá? Então, o que que era o fim? Exatamente ter uma visão em tempo real de um funil de vendas integrando marketing, vendas, Customer Success e Customer Experience em um único dashboard. Então, assim, tenho certeza que todas as agências aqui tentam entregar alguma coisa nesse sentido, mas dificilmente conseguem fazer em tempo real. E esse era o desafio. O desafio era como desenvolver isso em tempo real. Então, estou trazendo uma tela que nem existe na Abla, tá? Mas que ela vai ser o nosso norte para o futuro e principalmente de como que a gente desenvolveu de trás para frente. Querendo ver isso daqui, a gente foi desenvolvendo o resto, tá? Mas por que isso? Antes da Abla, né, eu tinha criado um sistema que chamava Mail API, que é uma startup que integrava RD Station, Marketing CRM com a Zenvia, que é uma ferramenta de omnichannel, tá? E quando eu comecei a implementar isso, né, nos clientes da Pericoco, né, quando a gente aqui começou a desenvolver essa primeira metodologia ali de marketing conversacional, a gente conheceu o RevOps, né? Hoje já tem agências, né, especialistas em RevOps, mas principalmente a Hubify 8D, né? E isso porque um dos sócios da Hubify 8D, o Marcos, né? Ele era meu sócio no Tag Center e a gente começou a desenvolver o Tag Center já pensando
em trazer marketing, vendas e customer success dentro de uma única jornada e uma única plataforma, tá? Só que a gente percebeu que dava para ir além, tá? E você vai ver que a Abla ela tem uma coisa a mais que é a experiência do cliente, o cliente no centro. Por isso que a gente está falando aqui de uma estratégia de marketing digital, onde hoje o cliente está no centro de uma forma que geralmente as estratégias não estão, tá? E aqui é basicamente um funil, que é uma ampulheta, né? Que é da Win by Design, né? Que foi quando a primeira vez que eu vi isso foi num RD Summit de 2018, que o Eric apresentou, e foi a primeira palestra do Jaco, né? Que é o que norteia o RevOps, tá? Então, basicamente, eu tenho ali uma jornada não só de aquisição e de vendas, e sim de, principalmente, da escala do cliente depois que ele está dentro da empresa, né? Então, a gente deixa aquela coisa do eu falo com o cliente até ele comprar e depois que ele compra eu sumo, né? Então, essa reclamação que a gente trabalha com a experiência do cliente, que é uma coisa que eu quero falar com ele tanto quanto eu falei dele, antes dele comprar. Então, tenho ali os vendedores, mas agora eu tenho Customer Success, eu tenho Customer Experience, né? Outros cargos ali que, tipo, não são departamentos apartados do marketing. Vocês vão entender isso quando a gente pensar em agente autônomo, tá? E aí, o que acontece, né? Qual que era o desafio da agência Pericoco? Integrar todas essas plataformas, né? Então, HubSpot, RD Station Market, RD CRM, com TakeBlip, Twilio, Zenvia, né? E aí a gente usava uma camada de integração, como o Zapier, como o Make, como o N8N, que agora tá hypado aí, o pessoal está começando a usar. Só que precisava de um CTO, né? Precisava de um CTO, precisava de uma pessoa de programação, precisava de uma pessoa com stack totalmente diferente de marketing. Uma coisa, uma visão de um desenvolvedor que sabe marketing, né? Alguma coisa nesse sentido. E não é fácil encontrar uma pessoa. Hoje, eu acho que menos, né? Mas tipo em 2015, 2016, não era muito fácil você, dentro de uma agência de marketing, você ter um developer que não era um cara que criava site, sabe? Um cara que desenvolvia sistema. Isso não tinha, né? Então, a gente, como agência, começa a fazer integração de sistema. E começamos a pegar desafios complexos vindo da RD, né, para tentar resolver isso. Então, tipo, criamos um robô de automação de oportunidade para o consórcio Magalu. Criamos integrações de RD Station com concessionárias Jaguar Land Rover, com Salesforce, né? E quando você integra sistema, esse é o grande problema. Nós estamos aqui falando com agências de marketing, e falou assim, tá, mas eu não quero integrar sistema, eu não quero fazer nada disso, eu quero só atender meu cliente, eu só quero resolver o problema de marketing do cliente. E aí a gente vai entender o seguinte: a gente precisa entrar na evolução do marketing, entender o que está acontecendo e, principalmente, o que vai acontecer nos próximos 5 anos, tá? Basicamente, nesse momento, a gente estava no marketing 3.0 do Philip Kotler, né? Onde a gente tinha aqui uma migração para o 4.0, onde HubSpot e Google Ads entra, e a gente tem aqui o início do inbound e do outbound marketing como uma estratégia de vendas focadas principalmente na aquisição do cliente. Tá? Então, como eu faço isso? Inbound, o cliente vem até mim e solicita alguma coisa, outbound, eu vou até o cliente, né? E poderia ter aqui, tipo, um ABM aqui para poder fazer eventos, que é um outbound que gera eventos. Eu estou na Brint hoje, né? A gente começou ontem, vai até sexta-feira, e a gente ontem gerou 80 leads, mais ou menos, né? Dentro de um evento que
pode se tornar reunião, que depois pode se tornar cliente. Então, é muito mais fácil um ABM do que um outbound, porque basicamente eu estou num evento que eu estou conversando com os decisores, né? Então, são 80 leads qualificados, tá? De qualquer forma, participar de um evento desse custa mais de R$ 100.000. Então, tipo, não é muito fácil fazer ABM, principalmente em eventos que você vai conversar com o decisor. De qualquer forma, nós estamos no 4.0. Tá tudo certo, tá? E tem muita empresa que está no 4.0 e que não está olhando ainda para o 5 e para o 6. Mas essas empresas vão olhar. E aí que tá, né? As agências, as empresas não estão olhando justamente porque as agências não estão olhando para essas novas eras. Porque a tecnologia está evoluindo muito rápido. Não está muito fácil identificar a mudança de comportamento do cliente, como a gente fez ali da mudança do tradicional para o inbound. É uma coisa complexa, tipo, não, tá difícil, inclusive, para a gente que está trabalhando com isso, né? Como olhar para agentes autônomos de uma forma efetiva e pensando em marketing, vendas e pós-vendas. A gente que está trabalhando com isso há 5 anos, né? A gente percebe que esse ano, que é um ano 2025, a gente chegou a 1% do que vai ser em 5 anos. Tá? E esse é o desafio, tá? Se você não estiver nem olhando para isso, né, o mercado vai mudar do que a gente está falando hoje. Daqui 1 ano vai ser diferente, daqui 2 anos vai ser completamente diferente, daqui 5 anos, o que eu estou falando hoje vai parecer arcaico, tá? Porque a tecnologia está mudando muito rápida, principalmente com o uso de inteligência artificial, tá? Então, quando a gente olha aqui no marketing 5.0, para quem já está com um pezinho na inteligência artificial ou já está estruturado com inteligência artificial, a gente está no 5.0, né? Baseado nesses processos de RevOps mesmo, tá? Ou seja, tentando integrar não é mais vendarketing, sabe? Tipo, briga de venda com marketing, sim, trazendo uma camada de atendimento e suporte do cliente para esse mesmo fluxo. Então, quem já está fazendo é isso. A gente tem o humano muito presente nesse processo, tanto como SDR, como vendedores, como atendentes, como pessoas de suporte. Então, a gente tem humanos ainda numa camada muito grande. Vamos colocar assim, 70% humano, 30% IA, ou quem está começando, 90% humano, 10% IA. Quando a gente olha para o marketing 6.0 e a gente coloca a experiência no cliente e a personalização em escala, a gente inverte esse número a um nível de 90% de IA e 10% de humano, ou 70% de IA e 30% de humano. Eu já tenho casos como a Blink Telecom, que a gente desenvolveu toda a parte de atendimento de uma empresa de internet, que hoje 93% do suporte da empresa é feita com inteligência artificial, não tem humano, né? Ah, eu estou sem internet. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no teu sistema. Vejo que você está sem internet mesmo, tá? Acabei de confirmar aqui e vi que o motivo é falta de pagamento, né? Tenho liberado aqui uma promessa de pagamento. Se você pagar aqui em até 3 dias, eu consigo liberar a internet agora. Opa, aceito a promessa, pode gerar para mim. Vou lá no sistema de ERP do cara, gero o sistema, trago, entrego para a pessoa e fala assim: ó, dá um minutinho que eu vou ligar a sua internet. Aí vai lá, liga a internet, fala, testa agora aí, vê se está funcionando. Está. Ok. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Me dá uma nota aqui de 1 a 5 para avaliar meu atendimento. 5. Resolveu um problema de internet em 1 minuto e meio. Mas onde que está o marketing nisso, né? Está no conversation. Está exatamente em como elaborar essas conversas, como elaborar essa persona, como elaborar esse tom de voz,
como elaborar esse avatar que vai conversar com essa pessoa de uma forma humanizada, mas que é uma inteligência artificial. Não vai ser outro departamento que vai fazer isso. Quem vai fazer isso são agências. E aí você vai ter agência que vai fazer alguma coisa e vai ter agências agora se especializando em inteligência artificial. Por quê? Precisamos treinar avatares para conversar com o meu público da forma que é melhor. E aí você começa a ter algumas funções de design conversacional e principalmente de prompt engineer vindo para dentro de uma agência e as pessoas estão estudando isso, aprendendo como perguntar para LLMs, né, como fazer relatórios baseados em dados, né? Então, quando a gente olha para esse último camada aqui, que é uma camada que a Abla já colocou o pé e já está andando, mas a gente ainda está bem no início. Basicamente, o que a gente está falando é exatamente em as empresas terem 90% de inteligência artificial, 90% de agentes autônomos e 10% de humanos. Qual que é o fato relevante dentro da Blink Telecom? É uma empresa que tinha 470 atendentes e hoje tem 130. Nós estamos falando de uma redução de 1,5 milhões de reais por mês para um custo de 80 mil reais por mês. Assim, a empresa que fizer isso vai matar a concorrente dela, porque ela vai ter uma economia de alguns milhões no ano e ela vai conseguir fazer o preço dela baixar. Então, aquela empresa que ainda está humanizada e que acha que o processo tem que ser humanizado, porque eu preciso falar com o humano, porque eu tenho que ter um humano, porque é assim que funciona a minha empresa e é assim que eu quero lidar com meus clientes, ele simplesmente, em algum momento no futuro, ele vai morrer, porque ele não vai conseguir competir financeiramente, porque os custos dessas empresas que vão usar IA vão cair de uma forma vertiginosa, e ou ele vai se adaptar e correr atrás, porque não é uma coisa que você faz em um ano, né? Nós estamos falando aqui de um desenvolvimento na Blink de 4 anos, né? Para chegar nesse resultado, e que eu estou vendo numa feira de ISP, né? Que é de provedores de internet, o pessoal falando assim. Mas isso é possível acontecer? Mas como assim, né? A gente está fazendo há 4 anos isso, né? E aí agora eles vão correr atrás para tentar desenvolver alguma coisa parecida. Então, tipo, vem muito da visão desse funil. A visão do funil do RevOps, a visão do funil do marketing conversacional, onde eu coloco agora vendas e marketing, customer success, customer experience, tudo interagindo quase como se fosse um departamento só da empresa. Tendo muita inteligência artificial falando com o cliente, principalmente em CQL, que é o lead qualificado pelo conversation, e no onboard, e principalmente na experiência do cliente, de como que a gente atende ele, como que a gente faz suporte, como que a gente responde. E aí a gente está falando de uma empresa de tecnologia, mas pode trazer para carro, tá? Tendo muita concessionária de carro aqui na Pericoco, né? E eu, inclusive, vou mostrar um caso de uso aqui para vocês de uma concessionária, né? Onde a inteligência artificial faz a concessionária de carro abrir 24 horas por dia agora. Não tem mais escala, sabe? Não tem mais estar aberto. Inclusive, a gente começou na concessionária de carro justamente porque há 10 anos atrás, você tinha grandes grupos com grandes espaços, né, para ter muitas pessoas dentro de uma concessionária. Hoje em dia, não entra mais ninguém dentro de concessionária de carro. Se vocês visitarem uma concessionária de carro, você vai ver que vai ser você e mais uma pessoa, e olha lá. E você pega tipo um complexo como a Euromotors, que eu vou mostrar para vocês, que tem 36 mil metros quadrados lá de construção, que entra 14 pessoas na semana inteira.
14 clientes, né? Tudo o resto vem pela internet, vem pelo digital, e eles vendem carros, né, sem a pessoa nunca ter entrado no carro, por conta de mudança de comportamento. E quando você olha pro marketing 6.0, não sei quem já teve a, a curiosidade de já ler esse livro já, e eu falo para vocês, tipo, leiam, tá? Você vai ver que tem uma parte muito forte falando da geração Z, que é uma geração e ela vai acabar com tudo que a gente entende e que a gente pensa, né? Hoje a geração Z ela não tem um poder de consumo, mas quando ela tiver, nada do que a gente faz hoje vai funcionar para a geração Z. E ela está próximo a ter uma força de consumo. Em 5 anos, você vai ter pessoas da geração Z com dinheiro para comprar um carro e para comprar um apartamento. E não vai ser mais do jeito que a gente faz hoje, tá? Porque a mudança é muito grande. Nesse livro fala muito sobre isso, tá? Então tá. Então o que que a gente propõe primeiro, né? Se antes a gente pensava em produto, preço, praça e promoção, nos 4 P's do marketing, agora a gente olha para cliente, contexto, conteúdo, comunicação, custo, conveniência, confiança e consistência, que a gente aqui na Abla apelidou de 8 Cs. É um novo framework que transforma transações em relacionamentos e campanhas em conversas contínuas conduzidas por agentes autônomos. Inteligência artificial aqui, tá? Que opera com inteligência, escala e personalização em tempo real. Pensa o seguinte: pensa que você vai fazer um disparo de e-mail marketing agora no RD Station, e você vai lá preparar uma newsletter e vai disparar lá, tipo, oi Marcos, tudo bem? Hoje eu tenho uma promoção assim, assim, assado. Pensa que com inteligência artificial eu vou poder olhar para essa pessoa e entender o contexto que ela está, entender qual é o setor que ela está, qual é o mercado, quantas pessoas tem dentro da empresa, quantas atendentes ele tem, se ele vende pelo WhatsApp, se ele vende por e-mail, se ele é B2B, B2C. E eu falo assim para a inteligência artificial: personalize uma newsletter para esse cliente falando sobre isso daqui. Ou seja, cada cliente de um disparo de 1.000 e-mails vai receber um e-mail totalmente personalizado. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, onde eu troco o nome da pessoa. Talvez o texto que vai para um seja totalmente diferente para outro. Nós estamos falando de disparo de newsletter, que você consegue personalizar em tempo real fazendo disparo. É como se fosse um e-mail individual para cada cliente e em cada jornada, em cada momento de jornada diferente fazendo isso. Já é possível e a gente já faz aqui na Abla. Então a evolução aqui vem, né? Produto para cliente contexto, preço para custo confiança, praça para conveniência e consistência, promoção para comunicação e conteúdo. Aí você fala assim: ah, mas já está acontecendo isso muito. Netflix, né? É como aquele barista que já sabe que café que você vai pedir, sabe? Tipo, você entra no Netflix, ele te mostra os filmes que você gosta, sabe? Tipo, o cliente está em primeiro lugar. Eu entro, escolho 3, 4 filmes, ele fala assim: opa, esse cara aqui gosta desse tipo de filme. Opa, esse daqui, eu vou definir essa série. Você tem um portfólio de 1 milhão de filmes lá, sabe? Você entra, cada pessoa é diferente. Não existe uma tela igual para 2 clientes, inclusive personalização em tempo real. Contexto. O iFood ali, ó, como aquele amigo que só te chama para sair quando sabe que você tá de folga, sabe? Tipo, o iFood, quando você entra na hora do almoço, ele te coloca os restaurantes de almoço. Quando você entra à noite, ele te coloca comida japonesa, sabe? Tipo, ele sabe o que que você come naquela hora. Ele também é personalizado, também usa inteligência artificial para fazer isso. A gente que não percebe, mas é por isso que a gente usa. E a geração Z consome muito Netflix, iFood e Uber. Vocês vão ver que são os 3 maiores consumos da geração Z, tá? É conteúdo. Spotify já tá trazendo isso pra gente, que é a mesma coisa, né? Tipo, você começa a ouvir música, daqui uma semana só aparece música que você gosta, sabe? Você fala assim, mas da onde que ele sabe? Porque ele consegue identificar os gostos, né? Comunicação, Nubank. Né? Nubank é o maior caso de exemplo de 4 P's para 8 C's, né? Não tem mais praça. Nubank agora está focado em uma única agência, né? Que nem é agência,
né, que fica na Rebouças ali, e principalmente acabou praça. O custo que o Itaú tem em relação ao Nubank, em relação à praça, que é o dos 4Ps, já faz o Nubank valer mais do que o Itaú, porque o custo dele é muito menor, né? Quem tem Mercado Livre, o Meli Mais é que sabe, tipo, o quanto que o custo disso diminui você tendo uma mensalidade pequena. Ele, no final do mês, inclusive, te fala o seguinte, ó, você pagou R$19,90, mas você economizou 150 porque você tem aqui o Disney Plus, você tem não sei o quê, então, tipo, a Amazon usa isso nos Estados Unidos, no Brasil o Mercado Livre tem conveniência, aí entra o Uber, que é um dos três da geração Z, né? A confiança que a Amazon traz, principalmente nos produtos, né? Então, e a Apple, né? Que talvez seja o maior exemplo de cliente em primeiro lugar, né? Dessa apresentação aqui eu tirei por conta de tempo, mas eu mostro um vídeo do Steve Jobs quando ele sai quando ele retorna para Apple 11 anos depois, né? E ele é perguntado por uma pessoa que fala assim: o que que você fez nesses últimos 11 anos? Você não fez nada para agregar valor para a Apple, né? E aí o Steve Jobs fala assim: ó, eu escuto isso e o problema é que ele está certo. Por quê? A gente não olhava para a experiência do cliente. A gente olhava para o produto em primeiro lugar. Eu vou, a partir de hoje, começar a olhar para a experiência do cliente e, depois disso, de uma empresa falida, que a Apple estava falida nessa época, ele vira a maior empresa do mundo hoje, né? Porque ele pensa na experiência do cliente, é 100% experiência do cliente, e é muito legal esse vídeo. Depois eu até passo para vocês aqui, tá? Mas eu queria mostrar isso daqui para vocês. Ó, é um vídeo curto, um vídeo de 2, 3 minutinhos, tá? Vamos ver se o áudio vocês estão ouvindo. Eu vou soltar aqui agora, tá? Deixa eu reproduzir aqui. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Fonseca Silva, sou gerente aqui dos departamentos de marketing e CRM para o Grupo Euromotors. E hoje eu quero fazer um vídeo para vocês aí da BMW Motorrad sobre uma novidade que a gente implementou aqui no atendimento dos nossos leads, que é o uso da inteligência artificial. E eu vou mostrar para vocês aqui num vídeo sem cortes como está funcionando. Então aqui, quando o nosso cliente entra no nosso canal de vendas de motos 0 km, ele é atendido pela inteligência artificial e eu vou criar um cenário aqui e vocês vão acompanhar comigo em tempo real. Olá, eu estou procurando uma moto nova para mim e eu penso na R1300 GS para viagens longas e de curta distância. O que você me recomenda? Então vejam que a nossa inteligência artificial, nosso agente, ele consegue interpretar áudio e também consegue interpretar texto. Tá vendo? Ele me passou os detalhes aqui da 1300 GS, me passou os preços das motos e agora eu vou pedir mais detalhes de uma dessas versões. Me envie mais detalhes, por favor, da R1300 GS Triple Black. Então, mais uma vez, o nosso agente interpreta o áudio e ele nos devolve com as informações solicitadas. Tá vendo? De maneira rápida, eficiente, ele me passa todas as informações técnicas da R1300 GS, tá vendo? Completinho. E aqui, vejam que legal. Nosso agente, a nossa inteligência artificial, até onde sabemos, é a única que pode enviar imagens também aqui no WhatsApp diretamente. Vou fazer o pedido por texto agora. Tá vendo? De maneira rápida e eficiente, a gente tem todas as informações na mão, bem detalhada, bem técnica e inclusive fotos. Então essa é mais uma novidade que nós estamos implementando. Olá Deixa eu pessoal, tudo passar bem? aqui para frente. Então, eu passei esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho do caso de uso de um agente autônomo, né? Que ele já interpreta imagem, texto, áudio,
manda imagem, manda texto, manda áudio, né? Porque é isso daqui, ó. 8 em cada 10 clientes de pequenas empresas estariam dispostos a pagar por um preço mais alto para receber um melhor atendimento, uma pesquisa da revista Pequena Empresa, Grande Negócio, né? E aí a gente começa a trabalhar um segundo momento. Ah, vamos trabalhar com inteligência artificial, vamos trabalhar com LLMs, né? E agora, como que eu vou ser encontrado? Né? A gente, SEO, encontrava no Google, e se eu pesquisar sobre as minhas empresas, sobre o meu cliente, como que eu ensino o chat GPT a responder essas pessoas, né? Aí é criado o Answer Engine Optimization, que tem tudo a ver com a mesma estratégia de SEO, que as agências vão precisar trabalhar e começar a criar, através de base de conhecimento e subindo isso para um motor de treinamento, para um chat GPT, para o Gemini, para eles poderem aprender e principalmente criar estratégias que tenham a ver com SEO para que essas ferramentas aprendam também através dos nossos sites. Ou seja, os sites ainda vão continuar sendo o motor de entrada através das LLMs, tá? E aí eu venho aqui para a última parte aqui, onde eu vou falar sobre agente autônomo, então, tá? Então, o que que é agente autônomo? Né? Um sistema de IA que pode executar tarefas, tá? Não é responder uma pessoa. Responder uma pessoa, isso é IA generativa. Eu tenho um texto, eu identifico numa base de conhecimento e respondo. Isso é o chat GPT, tá? Então, eu tenho LLMs como IA generativa. Quando você coloca um agente autônomo, ele, além de fazer isso, além de responder, ele executa ações. Ele cria oportunidade no CRM, ele move cartão, ele faz um resumo, ele marca venda, ele gera um boleto, ele vai e cria um ticket, ele responde um cliente baseado em um algoritmo de interpretação, sabe, de treinamento de máquina. E é isso. Ou seja, é uma pessoa executando uma ação de uma forma mais inteligente e 24 por 4 por 7, 24 horas por dia, de uma forma efetiva, tá? E aí, quem é o agente, né? O cara mais inteligente do mundo? Não, né? Ele é a Letícia, né? Ele é a Letícia, que é uma estagiária que começou ontem na empresa. E ela é uma pessoa muito inteligente, ela sabe ouvir, entender o que eles querem, sabe dar resposta e conversar, mas ela não consegue resolver o problema das empresas. Por quê? Ela não conhece a empresa, ela é uma estagiária, lembra? Né? Ela não tem acesso ao processo, ela não sabe quem são as pessoas que ela tem que atender, o que que ela tem que fazer se alguém perguntar alguma coisa para ela, né? E ela não tem nem autonomia para, tipo, resolver um problema. Tipo, ó, eu tô ligando aí, queria saber se você pode baixar o preço, né? Nem autonomia esse agente autônomo tem. O que que a gente consegue fazer então? A gente vai treinar a Letícia, né? E aí ela tem que ter acesso ao sistema, ela tem que conversar em todos os canais, ela tem que ter organização do processo através de um CRM, de um BPMS, né? E principalmente ela tem que ter acesso aos dados de marketing dessa pessoa. Como essa pessoa chegou na empresa, por qual canal? É Instagram, é TikTok, essa pessoa é de uma empresa, ela está procurando que tipo de produto, então eu tenho que ter acesso a todas essas informações. Por isso que tentar integrar todos esses sistemas em uma única plataforma não é mais o desafio, porque isso é impossível. Eu trabalho com programação, né? E a gente tem um mote em programação que é sempre assim, ó, tudo é possível em programação. Se vocês um dia atenderam algum cliente que usa TOTUS, usa SAP, e já conversaram com alguém dessas empresas, você chega para essas empresas e fala assim, ó, meu cliente queria fazer X coisa. Ele fala assim, é possível. Mas como que é? Não, é possível fazer tudo, né? Só que uma coisa pode custar R$ 1.000, como pode custar R$ 1.000.000, tá? Quando a gente olha para a IA generativa e um agente autônomo que tem que ter acesso a todas essas informações, a gente vai começar a perceber que não é caro.
e não é difícil. Algumas integrações, elas são impossíveis por uma questão de que os sistemas eles não foram desenvolvidos para serem integrados entre si, sabe? Ninguém cria um sistema para integrar com RD Station, sabe? Tipo, eu crio uma integração através de APIs que eu consigo fazer algumas coisas e o RD Station consegue fazer outras coisas, mas não consigo fazer tudo. A não ser que eu viro lá para o RD e falo assim, ó, desenvolve para mim essa feature porque eu preciso disso. Ele vai falar assim, tá, vou desenvolver isso para você para quê? Né? Ah, porque eu tenho uma empresa que vai usar isso. Não vou parar minha equipe de desenvolvimento aqui para desenvolver uma funcionalidade para você que não vai ser usado em nenhuma outra empresa, né? Então, quando a gente fala de agente autônomo, ele tem que ter acesso a tudo. Senão ele continua sendo um estagiário, que é inteligente, consegue responder e conversar com as pessoas, mas que não sabe o que fazer, tá? E aí a gente tem uma jornada de aprendizado, né? A gente tem aqui o caminho, é uma evolução. Então, por isso que vocês escutam muito falando assim, tem que treinar um IA. No início ele não responde muito bem, depois ele vai aprendendo sozinho, né? Sozinho, nada. Ele não vai aprender sozinho coisa nenhuma. A gente que tem que ensinar ele mesmo. Aí sim, você ensinando, ele aprende, né? E aí, com as interações dos próprios clientes, a gente consegue falar para ele sim, não, tá errado, tá certo, e aí ele sim vai aprendendo, né? Então, ele começa com estagiário, mas depois ele vira um especialista em algum momento e ele substitui efetivamente pessoas, tá? E aí, o que que acontece? Quando você tem vários agentes, você tem um exército dentro de uma empresa. Você tem um cara que consegue falar em português, inglês, espanhol. Esse agente da Aero Motors aqui, né? Basicamente, depois que a gente soltou ele, a gente percebeu aqui que menos de 10% das pessoas que entram em contato com eles lá falam em outra língua. Mas ele é atendido na língua que ele falava. Teve um cara que falou em chinês e ele foi atendido, entendeu? Porque o agente fala em tudo que é tipo de língua. Ele foi treinado para isso, tá? O que que a gente faz, né? Então, tá. A gente forma uma equipe especializada, escolhe ferramenta adequada, inicia um projeto piloto, avalia ajuste, expande gradualmente. Ou seja, não existe IA ou agente autônomo no mercado que você compra e está pronto para usar na outra semana. E se você vê isso, vê alguma propaganda de alguma ferramenta que fala assim, não, vem aqui que a gente já treinou, né? O fim do SDR. Nem me fala de fim da SDR, porque essa semana eu fiz cadastro em 10 empresas que fala que é o fim do SDR, né? Porque aqui na Abla a gente já terminou com o SDR faz 2 anos, né? E quando eu fiz o cadastro para receber como agência Pericoco, as empresas entraram em contato comigo me ligando com um SDR. Eu falei assim, meu Deus, vocês estão falando de fim da SDR e vocês usam SDR ligando por telefone? E não me atenderam por WhatsApp em tempo real? Não fizeram nada do que a gente está falando aqui, né? Não. E aí a gente tem aqui, tipo, como começa, e aí a gente tem uma conclusão efetiva em relação a isso, tá? Para a gente já ir terminando, e aí ter alguns minutos aqui para responder alguma pergunta, se caso eu tiver, né? Que é assim, ó. Agentes autônomos tornam o impossível viável. Aquilo que eu falei que é impossível, o agente autônomo consegue viável, tá? A IA é uma aliada estratégica para a produtividade. E é isso que a gente coloca aqui. Quando a gente pensa em IA, a gente não pensa em substituir humanos, e sim potencializar humanos. Ou seja, aquilo que um humano consegue fazer muito bem, você não precisa de 8. Eu tenho casos aqui de SDRs que eu converso com clientes que o SDR ele liga para 900 e para 1.000 pessoas por mês, para ele conseguir falar com 300, para ele conseguir marcar 42 reuniões, para 24 ser efetivas, reuniões efetivas e qualificadas. O que ninguém se perguntou para nenhum SDR é como é ligar para 1.000 pessoas por mês. É assim, ó. Você vê aquelas salas de G4, que o pessoal fala, que não sei o que, pula o cara em cima, que liga até as meia-noite para as pessoas, né? É tudo burnout, tudo. As pessoas estão tudo psicologicamente abaladas, sabe? Tipo, não é fácil.
o processo de cobrança é muito grande, e um agente autônomo consegue fazer a mesma coisa sem reclamar e sem pular nenhuma etapa no funil, né? E se projetos menores e expanda, assim que a gente faz na Abla, sempre começa pequenininho e depois cresce, tá? Uma base sólida fortalece o crescimento, ou seja, ter os dados, conseguir entender o que a empresa faz. Geralmente a empresa não sabe o que ela faz, ela não tem isso documentado, ela não tem isso numa base de conhecimento, né? E tem que inovar porque a IA muda toda semana, tá? E aí é o seguinte, que para vocês, para a gente finalizar aqui, né? Vocês sabem qual que é a cara de um agente autônomo, já que não é a cara do Einstein, não é a cara da Letícia, né? É isso daqui. Né? Um agente autônomo nada mais é do que um fluxograma onde você desenvolve, não precisa saber uma linha de código de programação, e é um dos motivos que hoje uma das startups que mais crescem no mundo chama N8N, é uma startup italiana, onde basicamente você cria fluxos conversacionais e de agentes autônomos, criando um cara igualzinho a esse daqui. Problema do N8N. Você precisa saber programação. Você precisa conhecer banco de dados. Você precisa entender sobre banco vetorizado, como comunicar isso através de uma base de conhecimento. Ou seja, existe uma jornada de conhecimento técnica muito grande, que você vai precisar de uma pessoa muito técnica. Não é fácil usar o N8N. O que a gente fez na Abla? A gente trouxe um formato aqui que basicamente a gente trouxe já os componentes todos prontos, principalmente de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, e-mail, telefone e webchat, de um jeito que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de processos e de fluxograma consegue desenvolver isso que eu estou mostrando para vocês sem saber uma linha de código e sem precisar saber programação, como usa um servidor, como sobe um banco de dados, porque está pronto. E isso são templates prontos também que podem ser usados e depois replicados em vários clientes. Então, a gente também aqui na Pericoco trabalha muito com esse formato de eu crio uma jornada para o mercado automotivo, agora eu replico ele para todos os outros que querem, porque o caso de uso já foi provado, já foi comprovado, e o cliente está me buscando por conta desse caso de uso, tá? Então aqui tá como escalar aqui, né? Tipo, a IA generativa não substitui o humano, ela é a melhor experiência, tá? E ali, como transformar isso na sua empresa, né? Escolher os canais, criar as automações inteligentes, usar IA generativa, integrar marketing, vendas e atendimento e monitorar e otimizar com dashboards. Em breve, eu devo convidar vocês para esse lançamento desse livro, que é uma coisa que eu já estou fazendo há 5 anos, e agora, junto com os meus sócios, a gente está finalizando, que é isso que eu estou falando para vocês numa literatura, né, de uma forma bem mais simples do que eu estou falando aqui e explicando principalmente todos os contextos de uma forma mais ampla, tá? Como sempre, e aqui na Abla, tudo que a gente faz com inteligência artificial, a gente dá crédito e a gente orienta todo mundo a fazer a mesma coisa. Então, essa apresentação ela foi criada com inteligência artificial usando o ChatGPT 4.0. Muito obrigado. Eu sou Marcos Barbosa, da Abla. A gente tem programa de parceria, ou seja, em breve eu vou comunicar a vocês, tipo, como se tornar parceiro, como a gente pode treinar e certificar vocês para fazer os agentes autônomos, tá? Então, eu acredito que entre maio agora e junho a gente vai estar com as inscrições abertas e fazendo já as primeiras reuniões com o pessoal que quer utilizar essa ferramenta com os seus clientes e ganhando muito dinheiro, porque nós não estamos mais falando em quantidade de leads, quantidade de usuário de CRM, nós estamos falando de consumo de token e consumo de janelas. Um cliente médio gasta 30, 40 mil reais numa ferramenta dessa e a gente paga até 20% de recorrência, então, tipo, faz muito sentido olhar para esse mercado e começar a, a oferecer marketing conversacional.
Joyce, Paulo, muito obrigado pela oportunidade e podem contar sempre comigo e com a Abla e com a Agência Pericopo. Ótimo. Marcos, tem uma pergunta aqui no chat. Se você conseguiu ver, o que é que eu leia? Vejo agora aqui, peraí. Eu não estava olhando, tá? Marcos, Tá bom. como você enxerga a aplicação prática desses operadores em pequenos negócios? Considerando que hoje os custos de precificação ainda parecem viáveis. Ó, vou dar um caso de uso para vocês, tá? Hoje, um dos keynames mais abriram em 2024 no Brasil é cabeleireiro estética, tá? Salão de beleza. O que a gente tem dentro de um salão de beleza? Basicamente, uma secretária que recebe o WhatsApp e responde o cliente, fala com ele, tipo, qual que é o horário que ele quer agendar, tipo, se ele quer manicure, se ele quer cabeleireiro, se ele quer alguma coisa nesse sentido, é isso, tá? E eu tenho os profissionais que são a manicure, o cabeleireiro e o esteticista. É isso, tá? Então, quem é essa secretária? É uma pessoa que ganha ali, tipo, um salário mínimo, mais os benefícios, tal, e gasta R$ 2.000. Você consegue treinar uma agente, você consegue colocar um canal 24 horas de WhatsApp fazendo isso, reativando essa pessoa, fazendo follow-up se ela vai participar, marcando, desmarcando, reagendando, com menos de R$ 1.000. Menos de R$ 1.000 você consegue fazer isso, porque uma empresa dessa, ela não atende mais que 300, 400 pessoas no mês, ela nem tem espaço para isso na agenda, né? Ou seja, se você não vai falar com mais 500 pessoas, dificilmente você vai gastar mais que, tipo, R$ 190 de meta, uma ferramenta que você vai ter 5 usuários ali para você fazer isso e um robô que vai ter acesso à agenda de todos os profissionais, responder quanto que custa e marcar e desmarcar e lembrar a pessoa se ela vai trabalhar. Ou seja, agentes autônomos, eles são substitutos de humanos, né, em relação de custo. E o humano sempre é mais caro que um agente autônomo, tá? Então, é possível sim. Tem mais uma aqui. Você sabe dizer utilizar o Whisper na OpenAI para interpretar áudio enviado, tá? A Abla só usa o Whisper, tá? Então, tipo, dentro de tudo que você tem da Abla de conversa de WhatsApp ou telefone ou Instagram, que são as plataformas que aceitam áudio, a gente transcreve isso em texto porque sempre uma LLM precisa de texto. Então, quando você tem um áudio e você tem um agente autônomo respondendo a pessoa, eu tenho que transcrever aquilo com texto, né? E aí, quem já usou a transcrição da Meta sabe o quanto que é ruim a transcrição da Meta, né? Perto do Google Whisper, assim, é uma coisa absurda a diferença, né? Então, aqui na Abla, todos os áudios são transcritos através dessa plataforma que você está falando aí, que é o Whisper, tá? Legal. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Aproveitando o seu exemplo ali do salão de cabeleireiro de beleza, R$ 1.000 seria um custo de implementação, aliás, um custo de manutenção mensal, né, do agente. Mas quanto tempo leva? Você falou em 24 horas, 24 horas para ter um agente 100% treinado e a agência tem que ter o seu fim, né? Como é que você encaixa esse serviço? Ele tem que ser encaixado dentro de um menu de opções, mais um serviço que a agência presta para o cliente. É por aí, Marcos? É isso daí. Eu estou pensando assim, quando eu falo menos de R$ 1.000, eu estou pensando na plataforma que eles vão contratar. Então, é uma plataforma que faz isso, tá? Que tipo, seria a Abla ou qualquer outra plataforma que existe no mercado, tá? Mas o cliente vai conseguir fazer isso sozinho? Nunca. Não. Não consegue. Ele precisa de uma agência. Ele vai ter que contratar alguém. Só que qual que é uma grande diferença que a gente tem aqui? Quando a gente pensa em agente autônomo, a gente tem um começo e meio e fim e depois um ajuste, porque sempre vai acontecer. O cara vai ter promoção, o cara Sim. vai aumentar e diminuir o preço, né? Então, é assim, ó, é mais uma camada dentro de uma agência de serviços. Eu estou falando de um salão de beleza pequenininho, mas pensa um salão de beleza que é um grupo de salões que tem Tá. 10 unidades e que é franqueado e que não, Boa. sabe?
Sim. Aí é o outro padrão, né? Eu tô pensando no cara pequenininho, mas ele é altamente escalável. Isso que é o mais legal. Franquia, para quem trabalha com franquia, atendimento de vendas e principalmente de suporte, pensa uma franquia que tem 1.000 franqueados, entendeu? Você consegue criar um agente autônomo que entende todo o processo desse cliente e isso gera um valor para uma franqueadora de um tamanho que, tipo, que é um pacote de serviço que dá para você cobrar 5, 10, 15 mil reais por mês de FII mensal só para você deixar aquilo funcionando. Excelente, Marcos. Boa. Eu vou respeitar aqui o horário. Agora, só para. Deixa eu ver, Marcos, sabe dizer se a gente. Não, aqui já foi respondido. Encaminhando aqui para o encerramento. Como a gente quebra a resistência do consumidor que ainda tem alguma resistência a ser atendido por uma IA ainda? Do mesmo jeito que a gente quebrou na época, em 2015, Paulo, eu comecei a trabalhar com e-commerce, tá? E eu escutei de vários varejistas e várias empresas que a gente atendia que o cliente nunca ia colocar um cartão de crédito num site ou Perfeito. num telefone. Você lembra disso, né? Lembro A disso. gente, a gente achava isso. E eu falava para o pessoal, falava assim, falar nunca é complicado, né? É, Deixa a experiência, deixa ele entender o tamanho da experiência que ele vai ter, se ele, né? E principalmente entender que o problema dele foi resolvido e ter, principalmente, tranquilidade, né? Meus dados estão sendo respeitados, né? Todas essas informações que a gente tem hoje, eu dificilmente acredito que alguém vai querer ser atendido por um humano, principalmente da geração Z, tá? A nossa geração ainda perfeito, vai querer falar muito com perfeito, pessoas. perfeito. Acho que a Paula está aqui. Paula, você quer introduzir alguma questão? Seu áudio está desligado, isso. Cadê? Ela não está aqui, ela estava aqui, agora não está mais, não estou vendo mais. Tô Está aqui, Tá sim, aqui? pessoal. tá sim. Pode falar. Eu Opa, estava tá, tentando escrever no chat, mas não estava conseguindo, né? Eu acho muito tá. legal, Marcos, quando você comenta a, sobre a autonomia que as IAs têm, né? E assim, o que eu posso te dizer disso é a minha líder, ela foi para o Vale do Silício no ano passado e muito se fala lá que o chat GPT já passa o ser humano em relação à empatia. E eu acho isso muito, muito louco, né? O que você acredita, assim, que o marketing conversacional pode agregar também em relação ao dia a dia das pessoas, não só a venda, sabe? Ó, vou te falar duas coisas, tá? Legal. Duas. Tá? Primeiro, 30% do custo da OpenAI está em a gente ser educado como a IA. São dados da semana passada da NVIDIA, tá? Ou Legal. seja, quando você vira pro GPT e fala assim, obrigado, ele te responde, né? Por quê? Ele vai ter que pegar todo o contexto, entender o teu obrigado para poder te fazer uma resposta. Então, toda a educação que a gente tem em relação a uma LLM, ela representa 30% do custo da NVIDIA, né, dentro da OpenAI. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem quando a gente fala de empatia é exatamente isso. Um agente autônomo, ele não é psicologicamente afetado por ninguém. As pessoas são. As pessoas são afetadas da forma que você fala, com o tom de voz, sabe, do jeito que você olha. Elas não estão nem aí, porque a gente ainda acha que a gente fala com uma IA, que é como se a gente estivesse falando com um humano, mas eles não estão nem aí se você xingou, não xingou, ele vai te entender do mesmo jeito, com a mesma precisão e usando o mesmo formato. Mas eu vou te trazer outra coisa, tá? A gente tem uma evolução para o marketing 7.0, que o Philip Kotler que eles já estão escrevendo, que eu já estou de olho já, que é o marketing preditivo. Inclusive, semana passada, eu, dentro do Google for Startups, eu vi um, é, um, um script de um e-commerce, de um varejo, né, simulado, né? A gente simulou um varejo que faz mais de 1.000 vendas por dia, tá? E que tem 25 lojas no Brasil inteiro
e entende exatamente os últimos 12 meses, a variação por semana, por feriado, por mês, por férias, e consegue trazer para a empresa quanto que eu preciso ter de estoque em cada loja e no meu e-commerce, principalmente nas centros de distribuição, para que meu custo diminua. Nós estamos falando Caramba, de uma coisa que, no final das contas, é sempre isso. O que IA vai trazer para as empresas é diminuição de custo. A diminuição de custo vai fazer os produtos ficarem mais baratos, mais acessíveis, vai aumentar o consumo. E aí você não vai falar assim, será que eu quero conversar com uma IA ou não quero conversar? Porque a diminuição de custo vai ser gigantesca. E, assim, não estou falando, não é para agora, tá? É para o marketing 7.0, o marketing preditivo, tá? Mas as mídias sociais já usam isso muito, né? Então, hoje, o Instagram ele está muito bom. Quando você começa a assistir um vídeo de uma determinada coisa, né? Que é o TikTok que trouxe isso para o mercado, né? Os próximos vídeos vem parecido, até que você fala assim, nossa, esse feed é meu, sabe? Tipo, é tudo que eu gosto tá nesse feed. Aí você não quer mais sair daquela ferramenta, porque basicamente ele já prevê o que você quer assistir. E é isso que a gente está falando quando a gente pensa em marketing, tá? Por isso que eu estou trazendo esse assunto, né? Já falei para Joyce e Paulo, né? Para dentro de uma associação que tem a ver com agentes digitais, né? Tipo, a gente vai fazer isso. Vai ter muita empresa, muita agência de marketing digital que eu conheço que vai morrer. Como eu vivenciei muitas agências de publicidade em São José do Rio Preto que morreram e tinham 100 colaboradores. Fala assim, atendia, tipo, americana, sabe? Falava assim, mas como pode não se adaptar nessa velocidade? Não se adapta, entendeu? Porque cabeça pequena, tipo, acha que isso não vai acontecer e que vai ter espaço para todo mundo. Não vai ter espaço para todo mundo, infelizmente, tá? Pode demorar, mas vai acontecer e aí a gente aqui precisa efetivamente entender e falar assim, eu vou mudar meu pensamento e vou pelo menos abrir a minha cabeça para começar a ler um livro de marketing 6.0, entender o que é IA generativa, entender o que é LLM, prompt engineer, que são coisas que para a gente, agência, esquece, né? Não tem nada a ver, né? A gente não vai nunca olhar para isso como marketing, né? Mas entrou dentro do nosso mercado. Espero ter beleza, muito obrigada. respondido. Obrigado, viu? Acho que a gente passou do tempo. Joyce, Paulo, muito Você está obrigado. mutado, Paulo. Está mutado. Está mutado, desculpa, Marcos. Eu estava agradecendo a participação da Paula e pedindo para você responder uma última pergunta para a gente poder encerrar. Enquanto você responde a pergunta, está aqui no chat, por favor. A gente vai colocar um QR Code para as pessoas poderem satisfação, né? Responder se está ok aqui o conteúdo, enfim, nos dá um direcionamento aí sobre isso. Então, vai para o chat ali, Marcos, e, por favor, responda a última pergunta. Ó, eu acredito muito, tá? Eu sou de startup. Startup, dificilmente você vai ter uma startup que atende o mundo inteiro, sabe? Você é sempre focada num nicho, tá? Aqui na agência Pericoco, a gente sempre foi uma agência que faz tudo, né? A gente atende tudo que é setor, né? E já de um tempo para cá, a gente vem percebendo que, tipo, o setor automotivo é uma coisa que a gente consegue fazer com qualidade, sabe? Com resultado. Porque no final das contas, Fernanda, as pessoas não contratam uma agência para ter um marketing bem estruturado ou contratam uma plataforma Habla para ter uma plataforma de CRM ou de marketing. Na verdade, eles contratam a gente para vender mais, para atender melhor o cliente, para ter um resultado mais efetivo, para ter diminuição de custo. É isso. O empresário, ele atende ele contrata a gente para isso. E aí, onde que você vê o churn, né? Principalmente a agência. Porque você não traz esse resultado que ele está esperando. Tipo, você vai lá, fez um baita de um trabalho, fez um baita de uma organização, fez um processo, criou a plataforma, preencheu tudo, e o cara fala assim, mas eu não aumentou minhas vendas do mês passado. Começo a não ver valor no teu trabalho e principalmente no trabalho
da ferramenta. E aí, churn, né? Quando a gente pega e dá resultado para o cliente, você fica com o cliente 7 anos, 8 anos, 10 anos o cliente pagando FII mensal para você. Quem tem cliente com mais de 5 anos aqui sabe que está com o cliente por conta do resultado e não por conta do trabalho ou por conta da expertise ou qualquer outra coisa. Então, eu vejo que, tipo, nichar vai ser um baita de uma coisa para a agência. E a gente aqui está pensando muito nisso, tá? Excelente, Marcos. Então, vamos aqui respeitando o horário, agradecendo aqui a participação de todos que estiverem com a gente. Quem não teve vai conseguir acompanhar esse conteúdo dos nossos canais. E, Marcos, super obrigado. Já fica o convite para dar sequência aí nas próximas, porque essa é uma área com atualização constante e muito rápida, não é, Marcos? É isso aí. Pode contar com a gente. Obrigado, viu? Excelente. Obrigado. Uma ótima quinta aí para todo mundo. Tchau, Até mais, pessoal. pessoal. Obrigado. Tchau, Marcos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.